O Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão histórica ao suspender a medida provisória 954 do governo federal que autorizava ou determinava as empresas de telecomunicação a compartilharem todos os dados de todos os seus clientes com a Fundação IBGE para produção estatística. Bom, antes de explicar o que é essa medida provisória, ela na realidade permitia esse compartilhamento de forma absolutamente sem controle, não havia qualquer procedimento de segurança, havia também uma excessividade, né, nessa coleta de dados. Veja que a própria medida provisória falava em produção estatística no momento de pandemia via telefone e solicitava também um compartilhamento de dados como endereço, ou seja, absolutamente desnecessário para uma pesquisa telefônica, sem falar de uma falta de determinação específica da finalidade, né, dizia como estatística em geral. E por que a decisão ela é histórica? Porque nós estamos num momento de limbo entre a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando muitos entendem que este vácuo legislativo permite o uso de dados pessoais como se no direito brasileiro não houvesse qualquer tipo de proteção. É claro que a gente já tem proteção no Código de Defesa do Consumidor, temos código de proteção também em inúmeras leis especiais, porém, a primeira vez em que o Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à proteção de dados como um corolário, um direito fundamental de todos os cidadãos. Vejam que, ainda que não tenha entrado em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, os seus fundamentos, como sobretudo o direito à autodeterminação informativa, foram utilizados pelo Supremo Tribunal Federal como razões para incluir essa vertente do direito à privacidade. É muito importante esse julgamento, ele reconhece que não pode o poder público fazer o que bem entender com os dados dos cidadãos, mas é bom deixar claro também que não podem ser utilizados esses dados. A forma como foi feita, a forma como intentada é que está equivocada. Como em algumas passagens pelos votos dos ministros, ficou muito claro de que o próprio IBGE poderia fazer isso de forma menos invasiva. E este também é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da minimização da coleta. Ou seja, se eu posso fazer o mesmo fim com menos dados, eu devo prestigiar este menos dados justamente porque nós estamos falando em invasão de privacidade, né? Cada vez mais esses dados, por mais que sejam dados que supostamente, como alguns ministros disseram, sejam dados públicos, ou acessados publicamente em outras fontes, ou como o próprio Procurador-Geral da República disse, em que esses dados podem ser obtidos na 15 de março, imagine só, e que por isso então poderia ser feito o que quisesse com esses dados, essa é uma linha de raciocínio muito equivocada, porquanto não é porque esses dados estão para uma outra finalidade, pode ser desvirtuado e utilizado para qualquer finalidade. E essa é uma das razões, também dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, nessa vertente chamada de autodeterminação informativa, que dá a todos nós o maior controle dos nossos dados. Nós, por mais que nós forneçamos nossos dados para determinada finalidade, isso não para um órgão público, ele não pode, ou um órgão, por exemplo, uma concessionária que seja, não pode, a partir disso, utilizar de forma como bem entender. Ainda foi ressaltado na decisão também a falta de controles, né? Ou seja, havia a produção de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é um relatório que se deve ser feito antes da coleta desses dados, e na medida provisória ele colocava após, como se fosse um dever de prestação de contas, e não, essa é uma medida, o relatório é um meio de controle, uma forma de proteger o tratamento de dados, para saber se tem como atingir aquela finalidade de uma forma menos invasiva. Então é uma decisão realmente histórica, chama a atenção, por um lado, para que as empresas e para que todos os outros que tratam de dados pessoais não podem achar que nós estamos num limbo e que a ausência de LGPD pode permitir o tratamento de dados da forma como quiser. Nós temos uma Constituição e nessa Constituição é assegurado o direito à privacidade, e ontem o STF entendeu também que dentro da direito à privacidade como direito fundamental está o nosso direito à proteção de dados pessoais.